Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, hoje a gente lembra o dia de São Pedro e São Paulo. Então, as leituras hoje elas mostram pra gente que a palavra comunica a resposta libertadora de Deus ao clamor do seu povo. Ela nos convida a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades e incertezas, para nos tornarmos merecedores do prêmio prometido por Jesus. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na filharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então, essa primeira leitura mostra pra gente que nos dias de hoje as autoridades continuam a perseguir os seguidores de Jesus, conquistando assim, essa primeira leitura mostra que as autoridades perseguindo os seguidores de Cristo, conquistando assim a simpatia dos judeus. Então, a fiel testemunha de Jesus é sempre alguém que questiona a quem está bem instalado, sem receio de provocar-lhe a ira. Então, a igreja perseguida, ela reza como Jesus e recebe dele força, para superar os desafios. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A igreja toda ali estava com ele, rezando por ele para que ele conseguisse superar isso. Tanto é que o Senhor mandou um anjo para ajudar Pedro a se libertar da prisão. Então, basta que a gente tenha também confiança em Deus, que a gente possa depositar a nossa confiança nele, que nós também tenhamos fé, que com certeza ele nos ajuda, nos dá força, para superar todas as dificuldades, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja glória
para todo sempre. Amém. Então aqui, nessa segunda leitura, né, que é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, né, o apóstolo Paulo, ele sabe que em breve enfrentará o martírio, né, ele exprime palavras consoladoras, né, próprio, né, de quem reconhece que cumpriu a sua missão, né. Então o apóstolo Paulo, ele aguarda confiante seu encontro com Cristo ressuscitado, né? Então ele faz um balanço, né, da própria vida e reconhece, né, o que fez de bom, né, se cumpriu o dever, né? Então é necessário também que a gente também faça esse balanço, né? Que a gente né, aguarde confiante, né, o nosso encontro com Cristo, né? Que a gente realmente, né, reconheça, né, que se fez o bem, né, se cumpriu o dever, né? É importante que a gente faça esse balanço, né, ao fim da nossa caminhada, exatamente como o apóstolo Paulo fez aqui nessa segunda leitura, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então essa leitura do Evangelho hoje, ela mostra, né, que depois de um tempo de missão, né, Jesus ele interroga, né, os seus discípulos para ver, né, o alcance de compreensão que eles têm dele, né. Primeiro ele pergunta, né, primeiro ele pergunta aos discípulos o que eles acham, né, o que as pessoas acham que ele é, né? E aí eles responderam: uns falam que é João Batista, outros que é Elias, outros falam que ainda é Jeremias ou algum dos profetas. E aí depois ele perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então Pedro, ele foi o porta-voz do grupo, né? Ele responde que ele é Cristo, né? O Filho de Deus vivo. Então, sobre a fé professada, né, por Pedro, né, Jesus ele edifica a sua comunidade, a igreja, né? Então, os apóstolos de todos os tempos, né, eles são responsáveis por manter a igreja unida no seguimento do Mestre. Né? Ele fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então aqui ele mostra, Pedro mostra realmente, né, para Jesus quem ele é, né, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então Jesus ele ficou satisfeito com a resposta que Pedro deu, né? E aí ele fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fala: Feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então que nós realmente também possamos sempre, né, falar, né, para todos, né, que Cristo é o Filho de Deus vivo, né, que nós possamos espalhar essa boa nova também a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.